porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo